O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos toda a passagem da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os outros 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrando o terceiro domingo da Páscoa, a liturgia de hoje nos quer ensinar os mistérios da fé. É como que é uma liturgia catequética sobre o mistério daquilo que nos é reservado, a vida eterna. Mas para alcançar a vida eterna, o que nos foi dito? Aquele que deu vida a tudo, que gerou a palavra pela qual tudo se fez, é o Verbo que se encarna na nossa humanidade, na nossa realidade, no nosso viver, e ele se torna, por todos nós e toda a humanidade, o caminho novo, e faz de sua própria vida uma oferta para o bem de todos. Pelo seu sofrimento na cruz, seu sangue derramado na cruz, lava todos os nossos pecados, os nossos males. Morto, ressuscita na graça de Deus, e vivo, é eterno, e nos promete a vida e a vida eterna do reino dos céus. Olhemos o que nos propõe esta liturgia. Uma metáfora muito linda para nos ajudar a adentrar este mistério da fé. A vida é uma jornada. E nesta jornada é de uma parte de um ponto para chegar a outro ponto. É dinâmica, não é algo estático. É muito dinâmica a vida, esta jornada que nos é proposta. E nós, à medida que vamos trilhando nossos caminhos e adentrando nesta jornada, nós vamos percebendo que não somos nós que verdadeiramente determinamos as coisas. Tanto é que não fomos nós que iniciamos esta jornada. Nós tomamos parte nela. Tantas outras pessoas já vieram antes de nós. Tantas estão chegando, olha quantas crianças, coisa mais linda ver a igreja com suas crianças. E quantas outras mais ainda hão de vir e tomar parte nesta jornada, que hoje nós a fazemos. Então não é como que nós que determinamos. Aí tem gente que fala, mas que eu não estou nem aí com isso, eu não pedi para nascer. Você não pediu mesmo, não? Você pediu? Não. Mas nascemos, e aqui fomos colocados. O que importa é que aqui estamos, nesta jornada. E temos que continuar. Aí alguém diz, aí, padre, mas tem hora que o negócio é terrível, né? É meio complicado às vezes. Mas essa é a dinâmica do viver. Um dia de um jeito, um dia de outro, e a gente vai avançando. Aonde vamos? Mistério da fé. Nos é proposto para ajudar a gente, pelo menos, a participar de uma maneira frutífera nesta nossa jornada, que não fomos nós que a determinamos, mas aqui estamos e nela fazemos a nossa vida, existimos. Na fé, nós peregrinamos a morada eterna de Deus. Na fé, nós nos acolhemos
nos aceitamos uns aos outros, porque primeiro aceitamos aquele que um dia disse: vinde a mim, todos vós, e eu vos darei vida. Portanto, não estamos sós nesta jornada. Aquele ditado popular, que muita gente gosta às vezes de dizer, né? Ninguém é uma ilha. Isto é, ninguém faz esta viagem sozinho. O máximo que ainda alguém pode dizer: não, eu não quero nada com você, eu não quero nada com outro. Um momento ou outro, há uma determinada dependência um do outro. Ou uma atitude de alguém pode também influenciar na realidade da vida ou da maneira que a outra pessoa se coloca em sua jornada. Caminhamos juntos. E isso é muito bom, né? Caminhar juntos. Saber que não estamos sós, mediante o mistério da vida. E para onde estamos indo? Na fé, nos é dito: estamos indo à casa do Pai. Isso já é um motivo de uma certa alegria e contentamento para nós, porque sabemos para onde estamos indo. E o bom que, juntos, na nossa unidade, há aquele que é o nosso companheiro de jornada, que é o peregrino que também conosco percorre esta caminhada da vida, aquele que primeiro alcançou a plenitude em sua ressurreição, Jesus o Cristo. Ele nos ensina para que ao longo desta nossa jornada a gente possa exercer algo bom entre nós para nos ajudar a caminhar. Ele nos ensina a sermos fraternos e solidários. Se tem alguém que está cansando, né? Ele nos ensina a estender a mão, a chegar próximo àquela pessoa, dizer pelo menos a palavra, né? Coragem, persevere. Ele nos ensina a amar. Ele nos ensina a sermos pessoas que olham a realidade do outro e se compadece muitas vezes e quer ali também ser algo bom para aquela pessoa. Ele nos encoraja nesta nossa jornada a proferirmos palavras edificadoras na vida do nosso próximo. O próximo que muitas vezes também faz isso com a gente, né? Que nos encoraja, que nos fortalece, que nos ajuda e que sustenta a jornada de cada um. Jesus faz isso conosco e nos convida a fazer o mesmo. Neste tempo da nossa jornada, claro que a gente encontra pessoas, né, que já trilharam vales tenebrosos e nos ensina como nos comportar à medida que momentos difíceis da vida ocorrem ou vêm a ocorrer na nossa jornada, e fazer boas escolhas para não nos adentrarmos nas trevas deste mundo. Também encontramos muitas pessoas que superaram, né? E aí também trilharam, né, o regozijo com esperança, e nos ajuda e nos ensina como também nós hoje podemos fazer
para viver com alegria nesta jornada. Cabe a nós aceitar o convite de com o Senhor caminhar e caminharmos juntos. E Jesus o Cristo nos dá este convite, pela palavra que continuamente é partilhada, as Escrituras que nos são oferecidas, assim como ouvimos no depoimento do apóstolo Pedro, na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, hoje. Talvez não somos todos que proferimos pregações e palavras grandiosas das Escrituras, assim como Pedro fez, dando o seu testemunho do ressuscitado, mas o ressuscitado nos convida à própria mesa da partilha de seu corpo e sangue, a Eucaristia, para que ali, desta mesa, nos alimentando com este pão da vida e do cálice da bênção, nós tenhamos força. É o corpo e sangue do ressuscitado que nos nutre, para nós, ao longo da nossa jornada, a gente fazer o bem, dar o testemunho pelas boas obras incansáveis, darmos testemunho pela alegria de sermos uns para os outros algo bom. Nesta nossa jornada, por que não assim dizer? Somos também ensinados a zelar e cuidar da vida como um todo, que é dom de Deus. Ontem celebramos o Dia da Terra, este planeta que é a casa comum a todos esses peregrinos e peregrinas nesta jornada da vida. Não é só para nós hoje, mais uma vez repito, nós tomamos parte de um determinado momento da história desta jornada. Tantos outros vieram antes, e por isso também tantos outros ainda hão de vir. E somos ensinados ao zelo, ao cuidado e o carinho com esta casa comum, para que ainda possa ser uma casa habitável para tantos que ainda hão de se juntar um dia a esta jornada da vida. Tudo isso nós fazemos pela graça deste mistério da fé que nós professamos. E cremos e esperamos que um dia nós alcançaremos o nosso ponto final desta jornada, que é a vida e a vida eterna do reino dos céus. Hoje, vivamos com fé, tenhamos esperança, sejamos pessoas determinadas a tomar parte com o Senhor nesta jornada da vida. E assim como Ele fez bem todas as coisas, possamos nós também fazermos bem da nossa vida, fazermos bem as coisas para o nosso bem viver, mas para o bem viver também do nosso próximo e de toda a obra por Deus criada. Que esta nossa jornada possa um dia nos colocar face a face com Deus. E aí o mistério será pleno revelado para todos nós, Ver e ser em Deus para a vida e a vida eterna do reino dos céus. Que Deus fortaleça você na sua jornada, nos fortaleça todos como igreja, a família de Deus, e nos ajude a sermos instrumentos de fortaleza para a dignidade da vida, para o nosso próximo, no nosso dia a dia. A todos vós, eu desejo uma boa jornada. Ser firme, não desanime. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Amém?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.